Olá, gente. Eu sou André Couto, o professor da disciplina Direitos Humanos e Cidadania. Vamos começar a abordagem do nosso conteúdo com algumas considerações importantes sobre o conceito e a evolução da noção de cidadania. Podemos definir, antes de mais nada, conceituar a cidadania como sendo o conjunto de direitos e de deveres que um indivíduo pertencente a uma coletividade politicamente organizada, ou seja, um país, uma cidade, possui. Então, direitos esses que são regulados pelo poder público, ou seja, pelo Estado. É muito importante nós observarmos, e esse é um primeiro ponto que eu chamo a atenção de vocês, que o conceito de cidadania ele não é fixo, ele não é único, ele se altera ao longo do tempo, ele muda de uma sociedade para outra, de uma época para outra. Por isso nós afirmamos que a cidadania, o conceito de cidadania é historicamente determinado, ou seja, a gente determina que direitos são esses a partir da história, percebendo que, na medida que a história transcorre, que as sociedades se modificam, os direitos que caracterizam a noção de cidadania também se modificam. O direito, a noção de cidadania, surgiu na Grécia Antiga, como tantas outras coisas da nossa sociedade que remontam à Antiga Grécia. Também a noção de cidadania vem de lá. No entanto, a cidadania para os gregos antigos, para os atenienses particularmente, que foi a cidade que mais se destacou na inovação quanto ao tema da organização política, onde surgiu a noção de cidadania e de democracia, a cidadania para os atenienses antigos não era exatamente a mesma que vale para nós, pelo motivo a que eu me referi, porque ao longo do tempo essas noções foram se alterando. É importante perceber nesse sentido que essa alteração da noção de cidadania se fundamenta em dois aspectos principais. O primeiro deles diz respeito a que tipo de direito existe ou não. Por exemplo, o direito de votar, de escolher os seus governantes pelo voto, é um direito reconhecido numa determinada sociedade? Pode ser que sim, pode ser que não. Temos aí, portanto, um tipo de direito que pode valer, pode existir ou não. Agora, mesmo para aquelas sociedades em que esse direito existe, em que os governantes são escolhidos através do voto, uma segunda questão muito importante se apresenta. Quem tem direito a voto? Quem é considerado cidadão e tem o direito de votar? Então temos aí uma segunda questão. Em algumas sociedades, somente os homens, por exemplo, terão esse direito, as mulheres não. Em outras sociedades existem ou existiram, como isso ocorreu no próprio Brasil, limites determinados pela renda da pessoa. Para que a pessoa seja eleitora, para que ela tenha direito a voto, ela precisa de ter precisava, no caso do Brasil, ter uma determinada renda. Então é um direito determinado pela renda. Em algumas outras sociedades existem direitos, a noção de cidadania limitada por características étnicas. Os Estados Unidos da América, por exemplo, um país tradicionalmente associado à ideia de democracia, de direitos amplos, somente a partir dos anos 60, ou seja, coisa de 50, 60 anos atrás, em que os negros tiveram equiparados aos brancos os seus direitos básicos. Havia leis discriminatórias vigorando nos Estados Unidos até a década de 1960. Portanto, são exemplos de que o direito de cidadania se alteram ao longo do tempo e se alteram a partir de dois aspectos principais. Primeiro, que tipo de direito existe, que tipo de direito vigora. E segundo, havendo determinado direito, quem tem acesso a ele? Qual é a extensão desse direito? Correto? Um outro aspecto que eu também faço questão de trabalhar com vocês nessa nossa primeira aula diz respeito à noção predominante nos tempos atuais no que diz respeito à cidadania. Nas últimas décadas,
tem ganhado força, tem se estabelecido, não de forma unânime, porque nem todas as sociedades trabalham dessa maneira, mas tem ganhado força e uma difusão bastante ampla a ideia do que a noção que nós chamamos de cidadania plena, que envolve 3 tipos de direitos: os chamados direitos civis, os chamados direitos políticos e os chamados direitos sociais. Por direitos civis, nós entendemos aqueles direitos básicos que se referem à garantia da vida e às liberdades individuais. Então, o próprio direito à vida, né, é um direito básico, um direito civil básico, mas também o direito de livre pensamento e expressão das ideias, o direito de religião, né, de culto e de crença, né, um direito civil básico, a ideia de que todos são iguais perante a lei, o direito de ir e vir, né, o direito das pessoas poderem transitar por áreas públicas livremente, o direito à propriedade, né, a inviolabilidade da correspondência e do lar, né, nenhuma autoridade pode entrar na sua casa ou violar a sua correspondência, a não ser que haja uma autorização fundamentada pela autoridade judicial para que isso ocorra. Portanto, há um conjunto de direitos, vamos dizer assim, individuais, que diz respeito às liberdades individuais, que caracterizam isso que nós chamamos de direitos civis. O segundo tipo de direito, muito importante, que eu inclusive citei como exemplo há pouco, são os chamados direitos políticos, que são aqueles referentes à participação direta ou indireta da pessoa no governo da sua cidade e do seu país. Então, o direito político mais básico, que eu citei anteriormente, é o direito de voto, mas também o direito de ser votado, o direito de se organizar em partidos políticos, o direito de realizar manifestações políticas. Então, esse segundo bloco de direitos que dizem respeito às questões relacionadas ao governo das sociedades, ou temas correlatos a isso, nós chamamos de direitos políticos. E um terceiro tipo de direito bastante importante, que ganha um reconhecimento, vamos dizer assim, em épocas mais recentes, é o chamado direito social, ou seja, o entendimento de que para a pessoa ser considerada cidadã no sentido pleno, ela, além de direitos civis, das liberdades civis e dos direitos políticos, ela precisa ter também garantidas condições básicas, sob o ponto de vista material, para viver. Então, por exemplo, são direitos sociais o direito à saúde, o direito à moradia, o direito à educação, o direito mais recentemente tem sido incorporado a ideia do direito ambiental, das pessoas poderem viver em ambientes salubres, ambientalmente saudáveis, o direito ao lazer, ou seja, um conjunto de valores, né, que garantem à pessoa um padrão de vida, uma qualidade de vida, essa é a melhor expressão, compatível com a dignidade humana. Então, são esses os primeiros pontos a serem destacados nessa nossa primeira aula, né? Os direitos, a noção moderna, contemporânea de cidadania, ela compreende 3 tipos de direitos: os chamados direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Ok?